Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane Goldar, sou advogada, coach para advogados, professora de Direito Civil e tenho trabalhado muito com performance para advocacia, nesse projeto que tenho desenvolvido para você, advogado e advogada. Estamos aqui nesse evento maravilhoso, né, da Legal Hub, nesse projeto que é o Legal UX, que está todo voltado para você que é advogado, advogada, trazendo inovações, trazendo temas muito importantes para todos nós advogados. Hoje nós vamos falar sobre performance na advocacia. Vamos falar sobre os 5 pilares para desenvolver uma alta performance na sua advocacia. Seja você um jovem advogado, em torno de 5, 10 anos de advocacia, ou você um advogada experiente na advocacia que precisa se reciclar, né? Que precisa escutar um pouquinho sobre produtividade, sobre performance, para dar uma guinada na sua advocacia. Primeiro, vamos começar com o conceito-chave do nosso bate-papo. O que é performance, afinal? Essa palavrinha que tem origem do inglês, não é uma palavra originariamente do português. Performance significa desempenho, significa atuação. A sua qualidade de atuação em alguma profissão, né? É o conjunto de habilidades que alguém tem e que podem ser potencializadas através de um trabalho específico, direcionado para melhorar, né, os resultados da sua advocacia e assim chegar no objetivo almejado que você tem. É claro que cada advogado, cada advogada que está nos assistindo aqui está no momento da sua carreira jurídica. E pode ser que seja o momento de você conhecer melhor as suas habilidades, as suas competências, capacidades, para melhorar os resultados da sua carreira, da sua advocacia. Na advocacia, performance, então, é o conjunto de habilidades técnicas que o advogado ou advogada deve possuir para desenvolver o melhor trabalho possível, para prestar o melhor serviço jurídico possível ao seu cliente. É claro que a gente não está falando aqui só da relação advogado-cliente. A performance, quando muito bem trabalhada, vai auxiliá-lo também numa melhor condução, numa melhor atuação na sua advocacia processual, sustentação oral, em audiências de instrução, conciliação. Por quê? Porque vai trabalhar o teu comportamento, a tua conduta, né? Conduta enquanto profissional. E também na sua relação com o mercado, como você se apresenta, como você vende o seu trabalho, claro que tudo dentro do código deontológico do estatuto da nossa ordem, porque a gente não pode violar o estatuto da nossa ordem. Então, performance é muito importante para toda a carreira jurídica do advogado, seja nessa relação mais individual com o cliente, seja na sua relação com a sociedade, seja na sua relação corporativa, também temos que lembrar, e também na sua relação processual, no seu cotidiano forense. E como é que a gente faz para ser um advogado ou uma advogada de alta performance? Vocês devem estar se perguntando, o que é que eu preciso ter? Bom, eu criei, né, esse projeto, que é o projeto que eu desenvolvo no meu trabalho de coaching jurídico para advogados, e quando eu criei esse projeto, eu percebi que todos nós temos mãos, né? Não é eu percebi isso, mas eu percebi que os nossos talentos estão todos aqui na palma da nossa mão. E a partir da palma da nossa mão, eu criei o que nós chamamos de os 5 pilares estruturantes para uma advocacia de alta performance. Nós sabemos que hoje nós temos em torno de mais de 1.200.000 de advogados no país. Ou seja, o mercado jurídico para advogado está cada vez mais lotado. E nós precisamos entender como nós podemos fazer um diferencial na nossa profissão. Isso não significa dizer que eu vou sair copiando e colando características, habilidades, competências dos outros. Muito pelo contrário, eu estou aqui para dizer para você que é preciso você primeiro se voltar para dentro, olhar para a palma da tua mão, seguir os 5 pilares que eu vou colocar aqui como dica, né, para você, e a partir daí, partindo de dentro para fora, você conseguir fazer um diferencial nesse mercado aí, assoberbado que é o mercado da advocacia aqui no Brasil. Então, nós temos 1.300.000 aproximadamente advogados atualmente e precisamos fazer uma diferença. Seja para que a gente possa viver melhor, né, com a nossa profissão, sobretudo se ela é uma vocação,
se estamos exercendo realmente uma vocação em nossas vidas, seja para que a gente possa realmente oferecer um serviço jurídico de qualidade. Porque só oferecer um serviço jurídico de qualidade, por incrível que pareça, já é um diferencial. Dado o número de advogados que existe hoje no país com uma baixa qualidade técnica. Então, claro, quando a gente fala em performance, a gente também vai ver esse aspecto. Mas aqui não é o aspecto principal. Aqui a gente vai tratar de outro tipo de competência, de outro tipo de habilidade, sem excluir, obviamente, a capacidade técnica, técnico-jurídica que cada advogado, advogada precisa ter de forma contínua. Então, se preocupar com a qualificação contínua da sua carreira. Então, por onde é que a gente pode começar? Então, se você olhar aí para a palma da tua mão, e me permitam estender aqui a palma da mão, a gente vai olhar para o primeiro dedo daqui do cantinho da nossa mão. E aqui a gente vai ter o elemento mais importante para que a gente possa entender o primeiro pilar para construir uma advocacia de alta performance, que é a identidade profissional. Isso mesmo. Você já é advogado, você já é advogada, eu não sei há quanto tempo, pode ser há pouco tempo, pode ser há muito tempo. Mas será que você se pergunta com frequência que tipo de profissional você é? Que tipo de advogado, advogada você tem sido para os seus clientes, para a sociedade, ou até para os seus pares no escritório, para os seus sócios? Você é mais líder? Você é mais centralizador? Ou você tem uma postura mais passiva? Será que você para pensar que tipo de pessoa você tem sido na advocacia? Se essa pessoa, ela é diferente do profissional ou estão juntos caminhando de mãos dadas? Tudo isso são perguntas que, infelizmente, a vida não nos permite fazer, né? Com a correria, com o dia a dia dos nossos trabalhos, do cumprimento dos nossos prazos, a gente acaba que não tem tempo para se perguntar sobre isso. E o projeto que vocês estão tendo a oportunidade de participar, todo esse conteúdo que vai ficar disponibilizado para vocês, é justamente para gerar um pouco dessa reflexão, que é uma reflexão necessária para todos nós, principalmente para aqueles que querem se desenvolver como advogados e advogadas, né? E querem entender melhor como podem agir, como podem fazer um diferencial. Então, nosso primeiro dedinho aqui vai justamente nos auxiliar a fazer a pergunta de que tipo de profissional eu sou. E aí você precisa escrever no papel o seu lado luz e o seu lado sombra. O que é isso, afinal? Não é terapia, né? Mas é, de fato, essa investigação do autoconhecimento que é tão necessária. Por isso que eu digo, a gente começa avaliando o que nós temos já em nós, na nossa bagagem, analisando as nossas virtudes, as nossas características, as nossas competências, as nossas habilidades, mas também colocando ao lado os nossos pontos fracos. Eu não vou dizer defeitos, porque parece que a gente é um produto que tem um defeito, né? E precisa ser consertado. Então, não é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. É, de fato, os pontos que precisam ser trabalhados, né? Os pontos sombra que precisam ser iluminados. Então, por exemplo, você pode se reconhecer como um advogado extrovertido, um advogado que tem uma boa comunicação, que se expressa bem, que não tenha timidez, que consegue resolver as coisas muito rápido, com qualidade, que se entende por uma pessoa focada, que traça os objetivos e metas muito claros. Ou você pode também se entender como uma pessoa muito tímida, introspectiva, que não consegue se posicionar, tem dificuldade de dizer o que pensa, como sente. É o seu lado sombra. Então, para que eu preciso saber disso quando eu falo de performance? Porque se eu estou falando de atuação profissional, eu preciso saber o que é que eu tenho para ser potencializado e o que é que eu tenho para ser trabalhado, para ser reconduzido e ressignificado. Porque aqui a gente não está falando de milagre, né? A gente não vai transformar ninguém. Mas o olhar atento para essas condições, para esses traços da nossa personalidade, esse olhar atento vai nos ajudar a buscar ferramentas e instrumentos para potencializar o que já é bom e ficar melhor e para poder ressignificar o que não está legal. E de repente até buscar um curso, um treinamento, uma ajuda, como aconteceu comigo, né? Há 3 anos, em 2017, eu decidi que eu precisava mergulhar um pouquinho em mim mesma, e aí eu fiz uma formação de coaching. Você pode tanto fazer o coaching como você pode mergulhar numa formação de coach, e através desse processo eu redescobri
né, eu pude analisar melhor as minhas características positivas e negativas, né, os pontos de melhoria, e através desse processo, de fato, foi um divisor de águas na minha advocacia. Então, super recomendo essa autoinvestigação, de preferência, se possível, direcionada por um profissional, um mentor, um coach, que possa conduzir melhor, para que a gente também não fique aí perdido nas nossas sombras, né? Muito pelo contrário, a ideia é que você reconheça em você, advogado, o que é bom e pode ser melhorado. Então, fundamental a gente saber quem a gente é, não só como pessoa, mas sobretudo como profissional, né? E o interessante é que a pessoa e o profissional se encontrem, para que a gente não viva uma vida dual, né? Porque tem muitas pessoas que são de uma determinada forma, nos seus relacionamentos pessoais, em casa com a família, e nos relacionamentos profissionais são pessoas totalmente diferentes. Então, isso do ponto de vista da saúde mental não é interessante. O interessante é que eu, Tatiane, que você, colega advogado, colega advogada, possa ser tudo que você é, né? Possa ser tudo que você é enquanto pessoa e que isso possa ser exteriorizado na sua profissão, na sua conduta profissional. Então, são perguntinhas para vocês que querem anotar, que querem guardar algum registro, são perguntinhas que vocês precisam responder para construir o primeiro pilar de uma advocacia de alta performance. Quem sou eu como pessoa? Quais são as minhas características principais? Virtudes e pontos de melhoria, não chamemos de defeitos. Como eu sou como advogada? Como advogado? Essas minhas características positivas e as minhas características sombra, elas refletem na minha profissão enquanto advogado, advogada, e se refletem como eu consigo visualizar isso. Por exemplo, sou muito tímido, não consigo realizar a sustentação oral. Não consigo, por exemplo, de tanta insegurança, de tanto nervoso, me sair bem numa audiência, né? Então, não consigo lidar com clientes. São alguns exemplos aqui que a gente precisa refletir para entender onde está o problema e eliminar ou ressignificar esse ponto, tá? Outra pergunta interessante que está muito relacionada à identidade, esse primeiro pilar aqui. Quais são as crenças que eu tenho na advocacia? Então, recebi minha carteirinha do AB, ou já estou advogando há 10, 15 anos e de repente eu tenho um monte de conceitos pré-formatados na minha mente sobre advocacia. Ah, advocacia não é rentável. Ah, advocacia é só para quem tem esse ou aquele perfil. Ah, advocacia não dá dinheiro mais hoje em dia. Não, advogar está difícil. Advogar é caro. O que é que você pensa sobre a sua profissão? Isso é fundamental. Porque essa crença, ela estrutura o seu comportamento. Ela interfere na sua performance. Se são crenças positivas, otimistas, né, vão auxiliar você a desenvolver condutas e comportamentos otimistas, de esperança, de buscar conhecimento, de se inovar, de se desenvolver, de criar, né, de usar tudo que você tem de positivo para materializar suas crenças positivas. Mas se você não tem crenças positivas, se as crenças são mais, advocacia não está dando certo, quero largar essa profissão, essa não é a minha praia, não dá, criar um escritório é muito difícil, todo parceiro e sócio que eu tenho é complicado, nunca dá certo. Tudo isso também vai formatando um padrão energético e, por consequência, um padrão de comportamento e interfere negativamente na sua performance. Então, fundamental, gente. Então, para você que gosta, para você que não gosta do autoconhecimento, que tem preguiça de se fazer essas perguntas, não adianta. Essa é a porta de entrada. Essa é a porta de entrada, é como a gente estrutura o solo para erguer esse grande edifício que é a nossa profissão. Que é um edifício que a gente vai ver ele lá em cima construído, né, de forma estruturada, sólida, com uns anos também de advocacia, né? Então, toda essa pergunta está dentro desse primeiro pilar que a gente está falando aqui, tá? E ao responder essas perguntas, seja de forma direcionada, dirigida, ou até você com você mesmo, né? Você vai encontrando as respostas, elas vão aparecendo na sua vida, né? Seja através de intuição, de insights, de experiências. E se você estiver conectado com esse propósito de se conhecer, de conhecer melhor que perfil de profissional você é, com certeza essas respostas virão, né? E aí certamente essas respostas virão, trarão um certo desconforto, às vezes uma certa alegria por validar, né, características positivas, e tudo isso são passos iniciais para a gente formatar aí todo um planejamento de performance para a tua advocacia. Bom?
Então, vamos para o segundo pilar, né? Que seria o nosso dedo aqui. A gente sai do polegar e vai para o indicador, né? Dedo indicador, segundo pilar. Bom, esse dedo serve para quê, na verdade, né? Para a gente apontar caminhos, quando a gente quer apontar um local, apontar uma direção. Então, é bem interessante que esse nosso segundo dedinho aí representa justamente os caminhos que a gente quer percorrer na vida. E aqui, no caso, como a gente está falando de profissão, de advocacia, os caminhos que a gente quer trilhar na nossa carreira enquanto advogadas e advogados, né? Então, após a gente mergulhar nesses traços da nossa personalidade, né, essa parte um pouco incômoda do processo, que eu observo nos coachings, ele sempre tem essa parte inicial, ela é um pouco incômoda mesmo, mas ao mesmo tempo é de muito descobrimento, de muita descoberta interessante, né, de até auto-regozijo mesmo. E depois que a gente passa por essa fase inicial, aí a gente consegue entender o que a gente tem de legal, o que precisa ser melhorado e começa a tratar, a traçar objetivos, a traçar caminhos. Para onde que eu vou com tudo isso? Para onde eu quero ir com tudo isso que eu tenho nessa minha bagagem, né? Então a gente vai aí identificar esses padrões que a gente tem e a partir da identificação desses padrões a gente vai criar metas, criar objetivos para desconstruir algumas coisas não tão legais e potencializar o que é legal, o que é interessante. Então, advogado, advogada, colega, advogado, advogada. Se você não sabe onde quer chegar, com certeza vai ser difícil a gente dar o primeiro passo. Então, essa segunda fase também vai lhe perguntar aspectos um pouco exteriores da sua pessoa, né? A gente sai um pouco desse campo da identidade, do eu, para a gente perguntar qual é a tua vocação? O que é que você quer fazer como advogado? A gente tem um imenso, um vasto campo de atuação na atualidade. A gente já não tem mais o direito civil, o direito constitucional, o direito isso, não. A gente tem, dentro do direito civil, várias áreas. Dentro do direito constitucional, inúmeras possibilidades. Isso é muito bom para todos nós, porque a gente pode cada vez mais escolher algo que está muito a ver com a nossa filosofia de vida. E filosofia de vida que eu conheço no pilar 1. E o pilar 2, né, que é o que indica o meu caminho, é que vai me ajudar, né, a trabalhar tudo que eu acredito, a minha vocação, né, para fazer essa caminhada de forma mais segura. Então, a pergunta do pilar 2 é: aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar na sua carreira de advogado ou advogada? E para isso a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais na frente, né? Um pouquinho mais na frente, mas um pouquinho mesmo. Seus 20 anos, como é que eu quero ser vista? No meu caso, Tatiane, advogado, né? Me pergunto frequentemente, como é que eu quero ser vista daqui a alguns anos? O que é que eu gostaria que falassem de mim? Né? Que tipo de profissional? Quais são as características que eu gostaria de ter na minha carreira enquanto advogada? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que eu vá para caminhos interessantes. Só um exemplo da minha realidade pessoal, eu comecei minha advocacia muito na área técnica, contratual, administrativo, direito tributário. Meus 6 primeiros anos de advocacia. Hoje, né, atualmente eu já tenho 14 anos de advocacia e nos últimos anos para cá, né, eu diria nos últimos 8 anos para cá, eu de fato mergulhei numa área que sempre teve tangenciando a minha vida de advogada, mas eu não assumia, que era a área de família e sucessões. Eu rejeitava essa área com todas as minhas forças, né, e posso dizer para vocês que isso, claro, tem a ver com muito dessa questão do não conhecer minhas reais características ou talvez não valorizá-las. E a partir do momento que a gente faz esse encontro, que a gente abraça tudo isso, a vida naturalmente vai conduzindo a gente para alguns locais. Não que a gente deva sentar e esperar isso acontecer. Estamos aqui para aprender a planejar, né? Planejar uma melhoria na nossa performance. E vocês podem adiantar esse processo, não precisam ter o mesmo caminho que eu tive, o caminho que outras pessoas tiveram. O caminho é de vocês. Então, vocês podem justamente tentar entender as minhas características, elas servem mais para que área do direito? É uma área mais técnica? Ou, de repente, uma área mais emocional? Né? Como eu costumo dizer, área de família e sucessões, e tantas outras áreas, ou não. Eu gosto de inovação, eu gosto de tecnologia, eu gosto do direito digital. Não, não, não. Eu sou mais afeita à questão ambiental. Então, tudo isso é preciso se conhecer. Né? Precisa se conhecer para que a gente, a partir daí, possa de fato planejar de forma concreta a tua carreira, tá? É o segundo pilar estruturante desse nosso projeto dos 5 pilares da advocacia de alta performance. E o terceiro ponto, vamos lá para o terceiro dedão aqui, que é o dedão da comunicação, né? A gente sabe que pode usar esse dedo para um gesto muito feio,
né, que traduz uma linguagem muito feia, que eu não vou fazer aqui, evidentemente, mas é para lembrar para vocês que aqui a gente se comunica também. Os gestos também servem para nos comunicar com as pessoas, né? E nesse terceiro pilar, é importante a gente estar atento à nossa linguagem. O que é a nossa linguagem? Linguagem escrita, como eu estou escrevendo, a redação jurídica? Não necessariamente. Isso aí a gente tem por como se fosse algo muito básico e estruturante. Todo bom advogado, toda boa advogada precisa saber escrever bem. Você vê que eu não estou tocando aqui nem aspectos técnicos jurídicos, porque a gente já parte do pressuposto que você está aí buscando a sua qualificação de forma continuada. A gente nunca pode parar de estudar. O que eu estou falando aqui, gente, desse terceiro pilar, né, para a gente construir uma alta performance na nossa advocacia, já é a gente entender como a gente se comunica. E comunicação, ela é verbal e não verbal, né? Como é que é a minha linguagem? Eu estou me comunicando de forma eficaz com o meu cliente? Com o meu cliente, que eu digo aquele que está na minha frente, ou aquele que eu quero conquistar, né? Aquele que ainda não é meu cliente, mas eu me comunico com ele, porque a gente tem que entender que a gente se comunica com o nosso potencial cliente, seja numa mesa de um restaurante, de uma mesa de bar, como também no nosso escritório, quando ele já chegou para a gente. Seja como você se porta nas redes sociais, seja como você escreve um texto, tudo isso é comunicação. Se eu quiser ficar em silêncio aqui, eu posso me comunicar com vocês através da minha forma, do meu comportamento, do meu olhar, dos meus gestos, das minhas expressões faciais. Tudo isso é comunicação. Então, precisamos entender que tipo de linguagem a gente está passando no mercado, lá fora, né? Com quem a gente está se relacionando, com quem a gente está aprendendo efetivamente, com quem a gente está compartilhando, com quem a gente está compartilhando conhecimento. Então, é fundamental, sobretudo nessa era, gente, preocupante um pouco, né? A era digital, a era da exibição, da autoexibição, a gente entender o que a gente está passando para esse público aí, de um sem número de pessoas que a gente não conhece, o que a gente está passando acerca da nossa profissão, da nossa personalidade. Porque um ato falho, uma palavra mal colocada, um gesto mal conduzido, isso afeta profundamente a nossa carreira jurídica. Por quê? Porque as consequências são incalculáveis, né? A gente não consegue mais, não existe mais fronteiras nessa comunicação virtual, nesse mundo digital, né? Nesse mundo virtual, não existem fronteiras. Quando não existem fronteiras, todos lhe conhecem, pessoas que você nunca viu, sobretudo se nas redes sociais você tem perfil público. Então tem que ter muito cuidado com o que você coloca ali. Se você quiser passar não, eu não diria uma imagem, né? Porque a ideia não é a gente passar uma imagem, a ideia é a gente passar o que a gente é. Mas se você quer construir a tua carreira, né, de uma forma em que passe uma boa impressão, né, de um profissional sério, de uma profissional de qualidade, que se preocupa com a técnica jurídica, que se preocupa com o cliente, que acessa informações de qualidade seguras, tudo isso é a forma como você se comunica. E a linguagem, como eu disse, ela não é apenas verbal. A linguagem é postura, é a roupa que a gente veste, tá? Então a gente precisa se vestir adequadamente de acordo com a nossa profissão, a gente precisa ter uma linguagem própria ainda de acordo com a profissão. Cada profissional, como diz, né? Cada macaco no seu galho. Então, o médico tem uma linguagem, um jeito de se vestir, um jeito de se conduzir. O dentista também, o arquiteto outro, né? Então, as pessoas que trabalham no mundo virtual já têm outra linguagem. E nós, advogados e advogadas, também temos uma linguagem própria. Não estou falando aqui de ficar falando juridiquês, de ser inacessível, não. Você precisa ser compreendido e compreendida. Mas é preciso que você investigue como está a sua linguagem ultimamente, como você tem se comunicado. E já indo para o quarto pilar, né? Estamos aqui o primeiro, só fazendo um resumo, né? uma revisão aqui. O primeiro que é a nossa identidade profissional, os caminhos que a gente vai seguir na advocacia, como está a nossa linguagem verbal e não verbal, e esse quase eu não consigo levantar o dedo sem levantar o mindinho também, e como é que estão os nossos relacionamentos. E por que esse é o dedo do relacionamento? Porque é o dedo que a gente bota um anel de compromisso, é o dedo que a gente bota uma aliança até hoje, a não sei que não inventaram uma outra moda. Mas é um dedo que representa, de fato, as nossas alianças profissionais, os nossos relacionamentos. E isso é fundamental, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem é. Então, a gente precisa conhecer
quem é o nosso grupo, né? As pessoas com as quais nós convivemos, os nossos sócios, a nossa equipe de colaboradores do escritório, os nossos clientes dizem muito de quem nós somos, com quem você está andando, né? Com quem você se relaciona. Todas essas pessoas vão auxiliar você, né? Inclusive para dar um feedback mínimo, né? Da sua performance, né? Então é importante que a gente também faça um bom networking na advocacia. É claro que as coisas precisam acontecer de forma natural e espontânea, porque são as melhores coisas da vida, são as coisas que acontecem, os relacionamentos, os amigos, que chegam na nossa vida de forma natural e espontânea. Mas networking é fundamental. E você precisa entender isso. Então, você que é um pouco mais tímido, introspectivo, precisa entender quais são as pessoas que você precisa conhecer para lhe ensinar, para lhe ajudar a superar seus desafios, para lhe dar boas dicas na advocacia, ensinar o caminho das pedras, como a gente gosta de dizer. Então, muito importante saber, até para você ter uma noção, atuo na área imobiliária, por exemplo, qual é o networking que eu preciso fazer? Atuo na área de família e sucessões. Qual é o networking que eu preciso fazer? Entender como as coisas acontecem na sua cidade. E hoje eu digo no Brasil, né? Porque a pandemia teve esse efeito maravilhoso, positivo para nós advogados, de derrubar todas as fronteiras. As fronteiras que já não existiam com tanta força, né? E a pandemia fez com que a gente agora pudesse atuar em qualquer parte do Brasil, tá? E, gente, vamos para o nosso último pilar aqui, estruturante de uma advocacia de alta performance, que é o pilar das ações, que é o dedo mindinho aqui, tá? Então, nós já vimos a identidade profissional, os nossos caminhos, a nossa forma de se comunicar, nossa linguagem, as nossas alianças e o dedinho mindinho que representa as nossas ações e resultados e realizações, que é uma consequência de todo o restante, né? É o último dedinho, é o menorzinho, mas não por isso é o menos importante. É ele que vai nos dizer, né? Para ele que a gente tem que parar e pensar quais são os resultados que eu estou obtendo. Se os resultados não estão sendo positivos, é hora de mudar. Então, a gente precisa entender se a gente está planejando a nossa carreira, se a gente está criando metas claras, objetivos realizáveis, execuíveis, né, para que a gente possa chegar aos resultados positivos. E nós, pessoal, nós sempre vamos ter resultados positivos e negativos. Tem momentos da vida que a gente está com resultados bacanas, tem momentos da vida que a gente não está com resultados tão legais, e a gente precisa viver nesses ciclos, mas não só viver de forma passiva, né? Viver compreendendo o que está acontecendo e sabendo que nós, a qualquer momento, podemos reestruturar a nossa profissão, podemos revisitar os pilares que são importantes para que a gente possa ter cada vez mais uma performance positiva. Uma performance positiva, não só para nós, enquanto profissionais, para ficarmos felizes com o que estamos fazendo, né? Com a sensação de utilidade, que o direito tem muito isso, né? O advogado tem muito de produzir algo para a sociedade, é uma função social, está na Constituição. Mas, sobretudo, também, né? Então, dentro desse aspecto individual de realização pessoal e profissional, mas também para a nossa sociedade. Então, a performance serve para isso, né? A performance não serve para a gente colocar um certificado bonitinho lá na parede e dizer, tem uma advocacia de alta performance. Não. A gente precisa entender se tudo isso que a gente está fazendo gera resultados concretos, positivos e que tragam uma diferença na vida das pessoas. Então, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Nosso bate-papo aqui foi sobre como a gente consegue estruturar, né, os 5 pilares estruturantes de uma advocacia de alta performance. Eu sou Tatiane Goldar, né? Me apresento novamente, sou professora, advogada, sou coach para advogados, sou colunista também do SAGEDV, né? Que é essa turma maravilhosa, tem um conteúdo super qualificado para advogados e advogadas, textos maravilhosos. Mensalmente eu coloco lá alguns artigos sobre motivação, performance, advocacia, tudo isso que faz parte do nosso desafio, do nosso dia a dia e dos desafios que a gente precisa enfrentar nessa nova advocacia. Desejo a vocês um excelente, excelente congresso, excelentes palestras, que vocês possam aí aproveitar bastante o conteúdo que está sendo disponibilizado, né, através desse canal, que é muito legal.